Ok, vamos ver então como é que funciona o desenvolvimento orientado a testes junto com Delphi. Já tenho aqui uma pasta TDD Delphi, onde eu vou gravar os meus dois projetos. E tenho também um arquivo que mostra o que é que eu vou fazer. Eu vou desenvolver aqui uma calculadora com as funções somar e subtrair e um sistema de cadastro de clientes com as funções inserir e consultar. Então no Delphi eu vou criar um novo projeto, VCL Forms Application mesmo. Já vou criar uma nova unit. Tá, essa unit eu vou chamar de U calculadora. Aqui está a implementação dela. Eu vou remover a unit 1 do projeto, não vou precisar. Então o que é que essa calculadora faz? Ela soma, recebendo dois parâmetros e retornando o inteiro. E ela subtrai também, recebendo dois parâmetros, retornando o inteiro. Eu vou pressionar Ctrl Shift C para implementar aqui os dois métodos, tá? Por enquanto, eu vou retornar uma string qualquer. Não é return, é result. O resultado disso é uma soma, o resultado disso é uma subtração. Vou salvar aqui em TDD Delphi, calculadora. Não fiz bom negócio não, salvei como Unity 2, ele é para ter salvo como U calculadora, né? Deixa eu fechar isso aqui. U calculadora. Ctrl F12 para eu acessar. E olha só ele reclamando da Unity 2 aí. Vou remover essa Unity 2. Vou adicionar a U calculadora. Tá, esperemos que não existam outros problemas. Ok, bom, isso é o que eu preciso. Preciso somar, preciso subtrair. Não sei ainda exatamente o que cada método vai fazer. Digamos que não. Então estou retornando aqui soma e subtração. Duas strings mesmo, tá? Eu vou usar o DUnit, ou DUnit, que é um sisteminha aqui que vem junto com o Delphi, uma ferramenta para efetivar os testes, né? Parecido lá com o JUnit para o Java, ok? Eu vou criar um novo projeto, New Order. Venho aqui em Unit Test e crio um Test Project, que é o nome do projeto, a localização. Ele vai ficar lá dentro da pasta TDD Delphi, calculadora, uma pastinha teste, vai criar para ele, tá? Eu quero que ele rode o teste como uma aplicação visual mesmo. Vou finalizar. Aqui está. Logo após isso, eu vou em File New Order e crio um test case. Ele já aponta para a Unity ou calculadora. Já pega os dois métodos que eu quero. Next. A classe de base é a classe tTestCase. Ele vai criar esse arquivo, teste.ucalculadora.pes. Vou finalizar. E aqui está o arquivo que ele criou. Ele está usando o Test Framework e a calculadora. Ele criou os métodos teste soma e teste subtração e os procedimentos setup e teardown. Sempre que ele for executar um teste, antes do teste, antes de chamar um método desse, ele executa o setup e após o método ele executa o teardown. Tanto o setup como o teardown estão implementados logo aqui abaixo, tá? Primeiro ele instancia o objeto, o segundo tira o objeto da memória.
No teste soma, o que é que eu preciso fazer? Preciso implementar os parâmetros e aqui pegar o resultado, né? Checar se está ok, se o teste está legal. Vamos começar então com o soma, tá? Deixa eu salvar logo isso daqui. Vou tentar executar. De cara, ele nem compilou, porque eu estou retornando uma string aqui. Então, o primeiro passo, né, do desenvolvimento orientado a testes, nem compila. Então, faça o possível, o mínimo possível para compilar o seu programa. Então, eu vou retornar um inteiro, já que o resultado é para retornar um inteiro aqui, né? Executei. E ele abriu aqui o DUnit, ok? Perceba que eu tenho dois projetos, mas o projeto que está sendo executado neste momento é o projeto de testes, o projeto do DUnit, tá? Perfeito. Ele abriu o DUnit, eu vou pedir para executar os dois testes. Não executou nada ainda. Opa, executou. Tá, os dois testes passaram, porque não tem nada implementado mesmo, né? O que está acontecendo nos dois testes do DUnit aqui, que o DUnit está chamando, né? Ele está apenas chamando o soma, passando o A e B, um valor qualquer que está na memória aí, e está armazenando esse valor em return value. Como não está sendo feito checagem nenhuma, o método passou, tá? Ok, nós precisamos fazer agora o método falhar. Primeiro é não compilar, segundo fazer o método falhar. Como é que eu faço esse método falhar? Tá, ele está me retornando zero aqui, né? Para eu fazer esse método falhar, eu vou apenas checar o seguinte. Check equals. Veja que eu estou trabalhando com um extended aí. Verifique se o return value, que é a variável que eu estou recebendo o valor de retorno lá do método soma, veja para mim se ele é 1. Vou executar. Ele vai abrir o DUnit e aí o teste soma já falhou, né? Aqui as cores no Delphi funcionam da seguinte forma. Lá no Java e no TDD em si, se trabalha com o vermelho e o verde, tá? Aqui no Delphi vermelho, se acontecer uma exceção, no caso do DUnit. O magenta, se falhar o teste, e o verde, se der ok. Então, fizemos o teste falhar. Para fazer o teste passar, basta eu testar assim. Ó. O valor que está me retornando lá do método é 0. Vamos executar. E aí passou. Porque realmente o valor que eu estou retornando aqui do método soma é 0, né? Tá, agora vamos implementar mesmo o método, ok? Vamos codificar. Tá, eu vou dizer que A é 5 e vou dizer que B é 7. O valor que ele está me retornando é 12. 5 mais 7 é 12. Vamos ver. Falhou. O teste soma falhou. Por quê? Porque eu ainda não implementei a soma como ela deve ser, né? Eu tenho que retornar A mais B. Será que vai funcionar agora? E funcionou, tá? Então, meu método de soma já está funcionando. Bom, o método de subtração, como é bem parecido, né? Eu não vou fazer todo o processo de novo, vou colocar apenas A menos B. E aqui eu ponho dois valores, um para A e um para B. Vou colocar 12. 12 menos 7, que eu faço a checagem. Será que 12 menos 7 é 6, por exemplo? Vamos ver se ele vai falhar. Falhou, né? Porque 12 menos 7 não é 6, é 5. Olha. Então, agora vamos fazer o método passar. E aí passou, ok? Então, implementada a nossa calculadora. E aqui está
o nosso projeto de teste. Depois ele pode ser criado uma suíte de testes. Nesse caso aqui é bem simples, né? Apenas um teste. Mas esse projeto de teste ele vai servir depois para você criar uma suíte de testes, testes automatizados para serem executados para todo o sistema, ok? Vamos para o nosso segundo projeto. Vou remover esse projeto daqui e esse também. Vamos criar um outro projeto. Tá, esse outro projeto ele vai fazer o seguinte. Nós vamos inserir um cliente e consultar clientes. Tá? Esses clientes eles estão aqui no banco de dados. Veja que eu tenho uma tabela cliente, tem nome e tem endereço. São 2 varchars, tamanho 50, ok? Bom, o primeiro passo é eu criar um VO cliente, né? Um objeto de valor que vai ser persistido no banco de dados. Tá, eu já tenho de um projeto anterior um VO cliente desse pronto. Criei aqui para o projeto DeadSnap. Aqui está. Então eu vou aproveitar esse VO cliente aqui, colar dentro de PD, tá? E aquele projeto que eu iniciei, eu já vou salvá-lo também dentro de BD. Ok. Bom, deixa eu adicionar ao projeto o VO cliente. Não vou usar o JSON. Ele vai ser não tem código, tem apenas nome e endereço. Não vão existir essas funções aqui. Set código, tem o set endereço e o set nome. Essas funções do JSON não vão existir. Então, tá aí, um objeto bem simples mesmo, tá? Os gets e os sets. Set nome e set endereço. Perfeito. Eu vou precisar agora de uma classe, né, uma unit que permita com que eu insira e consulte dados no banco. Deixa eu remover logo do projeto essa unit 1. Ok. Eu também tenho do projeto anterior um controle cliente. Controller cliente. Eu vou usar esse daí. Tá. Vou adicioná-lo ao projeto. Controller cliente. Também tinha várias coisas aqui do JSON, HTTP, não vou usar nada disso daí. Deixa só o VO cliente aí. Ele tinha os métodos consulta, insere, altera e exclui. Eu vou fazer apenas o consulta e o insere, tá? No método consulta, a princípio, eu não vou receber nenhum parâmetro. No método insere, eu vou receber o VO cliente, isso mesmo. Não vou precisar disso daqui. O método exclui sai. Aqui está o método consulta, o método altera também sai. Ok. Tá. O que é que fazem os meus métodos consulta e insere? O método insere ele vai retornar true ou false. Então deixa eu retornar aqui. Um booleano.
Olha aqui, não pode ser procedure, tem que ser uma function. Agora sim, ele não está nem reclamando aqui que eu tenho que retornar um booleano e estou retornando uma string. Tá? Não está nem reclamando disso ainda, mas é o nosso primeiro passo lá. Nós vamos ter que fazer o programa nem compilar. Né? Isso daqui já vai fazer com que isso aconteça. Tá? Bom, o meu consulta, deixa eu ver o que está especificado aqui. Eu tenho que retornar a lista de clientes cadastrados no banco. Mas eu não vou retornar essa lista para o método que chamou não. Tá? Eu vou retornar também um true ou false, apenas para eu testar. E dentro do método lá, eu vou fazer com que as informações sejam exibidas, ok? Então, deixa eu retornar também aqui um booleano. Consulta. Ok, tá, os meus dois métodos estão insere e consulta. Já tenho aqui o meu VO. Posso partir então para criar o meu projeto de teste. File New Order. Projeto de teste. File New Order. Test Case. Ele já aponta para o controller cliente, método consulta insere, finish. E aqui está. Bom, vou fazer, de cara eu vou tentar executar isso daqui. E existem erros, né? O primeiro erro, ele não está encontrando o VO cliente. Esse meu projeto de teste aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, opções, insert path. Eu vou apontar para a pasta tdddelphi bd, que é onde está o VO cliente. Tentar executar de novo. Mais erros, agora sim. O erro que eu queria que aparecesse, né? Como é que você está tentando retornar uma string para um método que exige que você retorne o valor booleano, tá? Então, nem compilou. Vamos retornar então aqui um false. E aqui também retornar um false. Fazer o mínimo de esforço para o programa compilar. Existem erros ainda? Qual é o erro agora? Declaração de consulta difere do que está declarado. Ah, tá. Porque nesse consulta aqui eu estou recebendo um código, né? Deixa eu tirar esse código aqui. E aí conseguimos compilar o nosso programa, tá? Não vou fazer nenhum teste aqui ainda porque eu não implementei o código do meu teste. No código do meu teste, eu vou fazer o seguinte, no inserir primeiramente. Esse aqui é o consulta, né? Deixa eu passar para o insere que está aqui logo abaixo. Eu vou fazer um check no return value, tá? Tem que fazer o meu método falhar, né? Se eu estou retornando um false aqui e eu quero checar o valor de return value, vamos ver o que vai acontecer. Ele falha, ok? Teste insere falhou. E agora eu vou fazer o meu teste funcionar. Para isso, no insere basta eu retornar um true. E funcionou. Bom, então já sei exatamente como fazer para que os retornos eles funcionem, né? Mas eu preciso agora implementar um código funcional, tá? Ok. Aqui no insere eu já tenho um VO cliente. Eu vou criar esse VO cliente.
colocar pclient, dois pontos igual a tvoclient.create, pclient.nome, dois pontos igual a Cláudio de Barros, e pclient.endereço, dois pontos igual a Rua das Marias. Esse cliente já está sendo passado aqui para o controller cliente, está sendo recebido aqui, tá? Bom, para eu inserir esse cara no banco, eu vou precisar de uma conexão e de uma query, né? Uma SQL connection e uma SQL query, tá? Eu vou ter que instanciar esses objetos, ok? A query poderia passar daqui para lá, é só para você ver passando a query por parâmetro. Então, criar uma SQL query aqui. Eu vou precisar utilizar aqui um SQL será que esse cara aí não resolve? Vou usar o dbexpress MySQL. Ah, tá. Tem que ter um Tzinho ali, né? Então acho que só esse aí vai resolver. E é isso mesmo. Bom, eu vou passar além do cliente a query para lá, tá bom? Essa query, eu vou criar ela aqui da seguinte forma. Query, dois pontos igual a tsqlquery.create new. Para isso eu preciso alterar aqui também a assinatura do método, recebendo uma tsql query. E vou ter que usar aqui a SQL XPR. Tá, vamos executar para ver se ainda está tudo funcionando, né? Passou, beleza. Ok, mas eu preciso de uma conexão, tá? A conexão eu vou criar diretamente aqui. Não vou passar a conexão de lá para cá, não. Aqui está. Precisar criar uma variável aqui. Conexão do tipo tsql connection. Agora aqui eu vou precisar do dbexpress MySQL, tá? Ok, isso aqui é o que você estaria num componente visual SQL connection. Ok, eu crio o componente, coloco aqui o connection name, o driver que eu vou utilizar, as bibliotecas que eu utilizo e os parâmetros que eu defino. O nome do driver, o host, o banco de dados, o usuário e a senha. Já conecto. Por enquanto aqui eu não preciso, estou retornando true. Retornando true lá para o método que está chamando, né? Tá. Depois que eu fizer essa conexão aí, eu pego a query que eu estou recebendo ali. Eu tenho que dizer quem é o SQL connection dela, né? A SQL connection dela vai ser essa conexão. Essa variável que eu criei aqui, tá?
Depois disso, eu já crio a minha consulta, né? Query.active, dois pontos, igual a false. Query.sql.clear, para limpar qualquer código que exista na memória. Query.sql.add. E aqui eu faço, olha, insert into cliente, que é o nome do meu banco de dados, da minha tabela, aliás, na banco de dados é teste Delphi, a tabela cliente, tá? Insert into cliente, nome, endereço, values, eu vou ter que abrir um parêntese e já fechar esse parêntese aqui no final. E entre o parêntese eu vou colocar os valores que serão armazenados no banco, né? Vou usar o quoted str, que é para deixar o que eu estou recebendo entre aspas, tá? Entre apóstrofos. Eu tenho que pegar o pcliente ponto nome mais vírgula mais outro quoted str pcliente ponto endereço. Esse quoted str eu acredito que ele seja da sysutils. Aí está. Ok? Depois eu faço query.exec.sql. Tá. Agora como é que eu vou saber que isso deu certo? Esse query exec.sql ele retorna um valor inteiro. Neste caso aqui que eu estou inserindo um registro, ele vai me retornar sempre 1, se der certo, que foi um registro afetado, né? Ou qualquer outro valor aí se der errado, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui chamada retorno integer. O resultado dessa execução eu vou guardar em retorno. E aqui eu vou fazer o teste. Se retorno for igual a 1, então retorne true lá para o método que chamou. Se não, retorne false. Ok? Vamos ver se isso aí vai funcionar. Testar apenas o insert, né? Vou desmarcar aqui o teste consulta. Verdinho. Vamos olhar aqui na tabela. Está aí o Cláudio de Barros. Foi inserido. Nosso teste funcionou com perfeição. Vamos partir para o consulta. Teste consulta. Ele é parecido, tá? Preciso fazer nele. Preciso imprimir, retornar a lista de clientes. No caso aqui eu vou imprimir a lista de clientes que estão cadastrados no banco, né? Para isso, eu vou passar para lá uma query também. Vou criar essa query logo aqui. Ok, veja que eu não estou passando nada aqui como parâmetro, né? Então eu vou agora passar a query como parâmetro, tá? Tenho que alterar aqui a assinatura do meu método. Tanto aí quanto aqui.
certo. Como é que eu valido o resultado? Mesma forma. Vou checar o retorno aqui de return value. Se for false, deu problema. Se for true, deu tudo certo. Voltando aqui, deixa eu ver, já passei a query para lá. Como é que eu implemento esse método aqui agora? Vou precisar dessa mesma conexão. Só que o meu SQL, que é a minha consulta, vai ser diferente, né? Vai ser simplesmente assim: select all from cliente. O meu retorno eu não vou armazenar numa variável não, tá? Aqui não vai ser exec.sql, vai ser active igual a true. Se query.record count for maior que 0, que é o record count, a quantidade de registros que retornaram na consulta, tá? Se retornou mais de um registro, então retorne true. Se não, vou colocar um beguinho aqui, porque eu vou fazer mais alguma coisa aí. Se não, retorne false. Só que antes disso eu vou mostrar esses dados em algum lugar. Ou eu vou retornar isso numa lista para o método que chamou, ou eu vou preencher uma string grid, ou eu vou enviar essa lista com esses objetos para um relatório, tá? Neste caso aqui eu vou simplesmente apresentar o nome e o endereço numa show message. Apenas isso mesmo, tá? Então, enquanto query ponto EOF, enquanto não chegar no final da query, faça show message query.field by name nome ponto as string mais um tracinho mais query field by name endereço. Não esqueçamos de dar um next aqui, a gente não ficar no laço infinito. Está reclamando do show message. Eu acho que show message vem de dialogues, se eu não me engano. É isso mesmo, tá? Então, só para a gente entender. Criou a conexão, seta a conexão na minha query, executo a consulta. Essa consulta vai retornar um result set. Esse result set vai ficar armazenado na própria query, na memória aí, para a gente manipular. Se o result set, o número de registros for maior que 0, é porque retornou alguma coisa. Eu vou fazer um laço para mostrar o que foi retornado, o nome e o endereço. E retorno true, lá para o método que chamou, mostrando assim que meu método deu certo, né? Meu teste está ok. Se não, eu retorno false. Eu poderia colocar aqui um try e um catch, para capturar qualquer tipo de exceção, tá? E aí no catch eu colocaria o result false. E aí, se ocorrer alguma exceção é porque meu teste não passou. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vou executar. Eu quero testar agora apenas a consulta. E
passou. Passou com perfeição. Vamos testar os dois ao mesmo tempo. Para eu testar os dois, eu vou ter apenas que nos dados que eu estou passando, no insere, colocar um outro nome aqui, né? Vou colocar Miguel Cogil. Então tá, executa consulta, executa o insere. Vamos observar lá no banco. Ok? Então, funcionando, né? Nosso sistema já está funcionando. Mas a gente agora precisa refatorar. O que é isso? Vamos observar se o nosso código não tem coisa repetida, tem coisa que a gente possa melhorar, né? Olhando aqui para o nosso controller, de cara nós já vemos que existe um código que precisa de um outro método. Que é esse código aqui. Ele se repete nos dois métodos, então a gente precisa criar um outro método para ele, tá? Vamos criar uma função conecta. Essa função vai me retornar um TSQL connection. Ok? Ctrl Shift C para ele colocar a função aqui para mim. A variável vai ser essa daqui. O código é esse. Só que no final eu retorno a conexão. Como é que eu faço agora com a minha query aqui? Query.sql connection igual a conecta. Já que conecta, retorna a conexão. Deixa eu colocar essa função lá para o final. Apareceu depois mesmo, né? E agora aqui no meu insere, eu não preciso dessa conexão e nem desse código. Apenas aqui que eu preciso colocar o conecta. Ok? No meu teste controle, eu vou inverter aqui a ordem desses procedimentos. Vou colocar o teste insere acima do teste consulta. Certo? Então, refatorei o código. Veja que meus métodos ficaram mais enxutos, né? Já que eu não preciso daquele código duplicado. Vamos ver se vai funcionar. Tá, antes de eu executar, deixa eu mudar de novo aqui o nome no teste, tá? Vou testar os dois, insere e consulta. Ele me trouxe inclusive o último que já foi inserido. Tudo verde, tudo ok. Vamos ver como é que está no banco de dados. Tudo certo. Então tá, vimos aí como é que você faz para programar orientado a testes utilizando o Delphi, né, com o DUnity. O legal agora é que você tente implementar as funções de exclusão e de alteração. Para este exemplo aqui, que você tente criar outros exemplos, né, para ir se acostumando com o desenvolvimento orientado a testes. Tá? No começo você vai achar complicado, né? Parece ser uma coisa que tipo não vale a pena, mas depois você vai ver
que você vai perder menos tempo atrás de erros, atrás de debugar o teu programa, porque você já começa testando, tá? Isso é bem legal. Essas classes de teste, projeto de teste, ele fica aí armazenado para você fazer testes automatizados no seu sistema. Existem outras ferramentas que fazem isso daí. Tem uma ferramenta chamada UANT. É interessante que você dê uma pesquisada nessa ferramenta, tá? Que você também pesquise um pouco mais sobre o JUnit. Né? Você pode fazer alguns testes visuais também com ele. Okay? Você vê que aqui nós não utilizamos nada visual, fizemos tudo no código, mas é possível que você utilize o JUnit para fazer alguns testes com os componentes visuais. Tá? Interessante que você faça essa pesquisa em relação a isso. Ok? Esse vídeo se encerra aqui.